A história da inflação. Recentemente, muito se ouve falar de inflação, mas como isso começou aqui em Banânia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por CryptoBR e narrado por Alexander Bard. Inflação é um nome casualmente dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Essa não é a definição de inflação, mas é a consequência direta dela. Se quiser saber a definição correta, basta ver o vídeo O Poder da Linguagem, como o conceito de inflação foi mudado para ajudar o Estado. Porém, para entender de onde veio a inflação, temos que percorrer a história da moeda bananense ou real brasileiro, como é conhecido por estatistas. Antes da existência de qualquer moeda, toda a sociedade funcionava através de escambo, e aqui em Banânia não foi diferente. Nativos trocavam entre si produtos e serviços em trocas voluntárias, na medida que achassem a troca vantajosa. O mesmo se dava com marinheiros e mercadores europeus que vinham até aqui. Porém, com a colonização bananense por Bacalhaulândia, conhecida pelos estatistas como Portugal, passou-se a utilizar a moeda de Bacalhaulândia, o real. Sim, isso mesmo, o real foi a primeira moeda de Banânia, porém, como o idioma na época era um pouco diferente, o plural de real era chamado de réis. Vale mencionar que a moeda da época ainda poderia ser considerada dinheiro de verdade por ter lastro em ouro. Portanto, não era somente um papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. A princípio, as moedas eram realmente feitas de matérias preciosas, como o ouro ou a prata. E o dinheiro, quando não moedas físicas de tais metais, eram cédulas de certificados de depósito desses metais em bancos. Por isso que a libra se tornou uma moeda, pois uma libra equivalia a 453,592 gramas de prata na Inglaterra. O mesmo é observado com o dólar, que em 1792 era 24,057 gramas de prata. Porém, tudo mudou por causa da independência de Banânia. Quando Dom Pedro I assumiu o trono bananense, restavam apenas 2.000 réis de ouro nos cofres do governo. Qual a solução do governo? Deixar de gastar dinheiro roubado do gado? Claro que não! Durante o Império, o Visconde de Ouro Preto, que na época ocupava um cargo equivalente ao que hoje seria o Ministro da Economia, veio com uma ideia brilhante, a ideia de criar um banco central, ou seja, um banco que poderia imprimir dinheiro lastreado em ouro. Entre aspas, porque imprimir dinheiro que seria lastreado em ouro não faz magicamente surgir ouro nos cofres do governo. Já tem vídeo aqui no canal explicando por que bancos centrais são uma péssima ideia. Porém, qual banco seria o responsável por isso? Foi escolhido o Banco Nacional do Brasil. Por causa disso, a inflação foi tão grande que as pessoas passaram a se referir ao dinheiro como 1.000 réis, escrito por extenso em vez do numeral. As próprias cédulas passaram a ser feitas utilizando essa nomenclatura para evitar colocar muitos zeros. Com o golpe militar, a República foi proclamada em 1889. Os militares exilaram o Visconde de Ouro Preto e buscaram um novo ministro da Economia para controlar a inflação. Vendo que a ideia de fazer um banco central era furada, procuraram alguém que se opunha ferozmente a essa política e acharam Rui Barbosa. Então, somente por ser contra a criação de um banco central, colocaram ele no cargo. E qual foi a primeira coisa que Rui Barbosa fez? Criou um banco central. Olha só, ele não somente fez o contrário do que vinha dizendo, como fez isso na calada da noite, sem consultar o presidente, em 17 de janeiro de 1980. Que fica aí a lição, Sr. Bovino Gadoso. Político pode falar uma coisa e fazer o extremo oposto, afinal não tem nenhuma punição. A privatização dos Correios, que nunca acontece, é exemplo disso. E como todo mundo já sabe, quando uma lei que aumenta o Estado passa, para ser revogada é uma tarefa praticamente impossível. Mas será que isso iria resolver a inflação? Basta ver que nos anos seguintes foram impressas cédulas de 10.000 réis até um conto de réis, ou seja, 1 milhão de réis. O governo tentou até colocar de volta o lastro em ouro, mas toda vez que diziam que o dinheiro poderia ser trocado por ouro, as pessoas corriam até os bancos para pegar o ouro, já que todo mundo sabia que o governo não tinha ouro suficiente para pagar todo mundo, e essas corridas aos bancos geravam ainda mais inflação. Tanto que os depósitos de ouro do governo se esgotaram completamente em 1930, muito por causa da crise de 29. Em 1942, o gordinho suicida, o fascista de estimação dos antifas, Getúlio Vargas, veio com uma ideia brilhante. Ao invés da gente utilizar 1.000 réis ou 1 milhão de réis, vamos trocar o nome da moeda para cruzeiro e cortar 3 zeros. Assim o número fica menor e parece que o nosso dinheiro é mais forte.
Uma ideia típica de político. Ao invés de resolver o problema, muda ele de nome e pronto, tá resolvido. E assim foi. Na época da mudança, um cruzeiro era o equivalente a R$1.000. Claro que sem redução nos gastos públicos, a inflação continua a devorar o salário dos trabalhadores. E, obviamente, a construção de Brasília não saiu nada barato, tendo o governo bananense pego vários empréstimos para bancar a cidade-palácio para os reis do gado. Então a inflação cresceu tanto que em 1967 os militares decidiram seguir o exemplo de Getúlio e trocar novamente a moeda, dessa vez para cruzeiro novo. A conversão era de 1.000 cruzeiros para um cruzeiro novo, ou seja, um cruzeiro novo equivalia a R$1 milhão. Em 1970, o cruzeiro novo voltou a ser chamado de cruzeiro. Ele continuava valendo 1.000 cruzeiros de Getúlio, mas não fazia sentido chamar de novo uma moeda com 3 anos de circulação. Mas em 1983 veio um grande choque. O governo bananense disse que não ia pagar mais o principal da dívida pública, apenas os juros dela. Traduzindo, o governo não tinha mais como pagar o dinheiro que pegou emprestado. O bom e velho devo não nego, pago quando puder. Isso gerou uma inflação absurda, tanto que em 1986, o rei do gado da época, Sarney, lançou o Plano Cruzado I, que basicamente criava o cruzado que equivalia a 1.000 cruzeiros. Cruzeiro novo, não cruzeiro original, ou seja, um cruzado equivalia a R$1 bilhão. Porém, isso ainda foi a parte boa, porque o problema de verdade veio com o Plano Cruzado II. Lembra do devo não nego, pago quando puder? Então, ele agora virou devo não nego e não vou pagar. O parasita-chefe disse que não ia mais pagar nem os juros da dívida. Isso significava que ninguém mais iria emprestar dinheiro à Banânia, pois quem seria maluco a ponto de emprestar para alguém que já disse que não vai pagar? Então, de onde o governo ia tirar dinheiro para prestar os serviços públicos gratuitos e de qualidade? Não dava para pegar emprestado em nome do povo como antes, porque ninguém mais queria emprestar. Não dava para cobrar mais impostos, porque, além de ser impopular, o povo já estava pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo. Restava então ligar a impressora, e ligada ela foi, no 220/24/7. Imprimiu-se tanto que os preços subiam em questão de horas. Se você fosse fazer as compras à tarde, já pagaria mais caro do que pela manhã daquele mesmo dia. Nesse meio tempo, ainda veio diversas leis idiotas e sem sentido, como o Plano Bresser, para garantir que não somente a inflação estaria nas alturas, como também assegurava que os produtos iam faltar nas prateleiras dos mercados. O plano estipulou um período de 90 dias para congelamento de preços, salários e câmbio. Sabemos que esse tipo de ação apenas tem o poder de gerar escassez de produtos, porque uma vez que é mais caro produzir do que o retorno por vender um produto, as empresas simplesmente não produzem. Mas claro que nunca faltaram vinhos e lagostas para o rei do gado. Tamanha era a inflação que, apenas 3 anos depois, já foi preciso criar uma nova moeda. Em 1989, Sarney iniciou o Plano Verão, que criava o cruzado novo, que valia 1.000 cruzados, ou seja, R$1 trilhão. Com a inflação correndo solta, obviamente o gado queria uma solução, e por isso elegeram o caçador de marajás, Fernando Collor, que assumiu em 1990. Só de dizer o nome dele já dá vontade de cuspir, mas o Marajá Mor não foi só idiota em como lidou com a inflação. Teve a certeza de fazer o populacho que o elegeu sofrer. Primeiro, ele voltou a utilizar o cruzeiro como moeda, mas não mudou a unidade. Um cruzeiro valia o mesmo que um cruzado, o que não fazia nenhuma diferença. Mas a solução dele para o problema da inflação foi muito pior. Ele confiscou todo o dinheiro que a população tinha em poupanças. Imagine acordar um belo dia e descobrir que tudo o que você economizou a vida inteira virou fumaça. Muitas pessoas chegaram a se matar, pois não tinham mais nada e não tinham como pagar suas dívidas. Claro que isso segurou a inflação, pois todo o dinheiro foi confiscado pelo governo, diminuindo a necessidade de se imprimir mais, e com a oferta baixa, o valor da moeda sobe. Mas claro que ele não ia simplesmente pegar o dinheiro das pessoas e ficar por isso mesmo. O Marajá Supremo ainda teve a audácia de dizer que ia pagar de volta. Mas, como todas as promessas de políticos, esse dinheiro nunca foi pago. Até hoje, 30 anos depois, ainda temos pessoas tentando na justiça estatal reaver seu dinheiro. E com que resultado? O Supremo Tribunal Federal, ou STF, como é conhecido pelos estatistas, sentou em cima dos processos e disse que vai decidir quando der na telha. Finalmente, em 1993, com a saída forçada do Marajá Mor, foi criado o Cruzeiro Real, novamente cortando 3 zeros, onde um Cruzeiro Real valia 1.000 cruzeiros ou R$1 quatrilhão.
Porém, no início dos anos 90, o Estado percebeu uma coisa que finalmente o fez ficar com medo. Essa ideia de confiscar o dinheiro do povo violentamente havia destruído a economia bananense, e por causa disso, estava afetando os impostos. E você pode ter certeza que quando começa a pesar no bolso dos parasitas, aí sim eles se mexem. Rapidamente passaram a privatizar empresas estatais e abrir o mercado para o estrangeiro. Isso foi o que chamamos de Plano Real, e uma das medidas do Plano Real foi a volta do real, o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político que todos conhecemos hoje. E a taxa de conversão era de R$1 para 2.750 cruzeiros reais, ou seja, R$1 atual equivale a 2,75 quintilhões de réis. Essa foi a verdadeira taxa de inflação desde a independência até 1994. Agora, vendo tudo isso, ainda acha que vale a pena confiar nos papeizinhos coloridos do Estado? Ou deixar seu dinheiro na poupança rendendo menos que inflação e ainda correndo o risco de algum parasita baixar o espírito de Collor e resolver pegar para ele todas as suas economias? Hoje podemos ver como a loucura estatal na economia ainda nos afeta. A nota de R$200 é o reflexo da inflação acumulada desde o lançamento do Plano Real. Como o dinheiro não tem mais o mesmo poder de compra, cria-se notas cada vez maiores para equiparar a quantidade de dinheiro com os preços crescentes. Esse meme do cachorro caramelo é perigoso e temos que nos levantar contra a inflação que rouba o fruto de nossos trabalhos. O risco, embora pareça absurdo e até cômico, de um dia termos uma nota em valor nominal tão alta quanto a de 100 trilhões de dólares do Zimbábue existe. Não seja burro, senhor bovino gadoso. Fuja logo desse esquema estatal chamado real e troque seus papeizinhos coloridos por coisas de valor real, como o Bitcoin, uma moeda que inflaciona em taxas decrescentes, se valorizando ao longo do tempo e garantindo que seu poder de compra sempre vai se manter. Eu já tenho minha reserva de Bitcoins. E você? Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!